Fala galera, e aí meus queridos, como é que vocês estão? Opa, espero que estejam todos bem, um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa matéria. Deixa eu separar minha canetinha, lembrando sempre, tá galera? Que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar aqui no Instagram, me mandem um direct, podem me mandar um e-mail, fiquem bem à vontade e também me perguntem no WhatsApp, tá? Qualquer coisinha eu tô 200% à disposição de vocês, beleza? Nós vamos seguir mais um pouquinho hoje no nosso estudo, conversando agora sobre algumas disposições preliminares do ECA. A gente fez um breve desenvolvimento sobre o histórico da proteção da criança e do adolescente. Nós vimos já alguns princípios gerais, e inclusive alguma das coisas que nós já vimos, que nós vamos ver nessa aula, nós já vimos antes. Mas hoje a gente vai ver especificamente onde que isso está positivado. Por que que a gente pode afirmar com segurança que, eventualmente, as crianças têm uma prioridade e os adolescentes, né, têm uma prioridade de atendimento dos seus interesses em relação às demais pessoas. A gente vai ver hoje expressamente onde que há essa positivação a esses direitos, tá? A gente vai começar a analisar agora precisamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje especificamente as disposições preliminares, depois a gente começa a ver os direitos fundamentais expressamente tutelados, tá, galera? Então vamos lá. Disposições preliminares sobre a proteção à criança e ao adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Primeiro ponto importante, lá no artigo 1º, depois a gente vai ver precisamente a redação da legislação, porque é importante, tá? Eu sei que vocês não gostam muito de ver, né, de ter aquele contato com a lei crua, de simplesmente examinar a lei, o texto de lei, a lei pura e simples, mas isso é fundamental, galera. É fundamental mesmo. Tanto para quem quer fazer concurso, quanto para quem quer advogar, trabalhar na área prática, digamos assim, da advocacia. É fundamental que a gente tenha conhecimento da lei. A disposição legal, pura e simples, ela é fundamental para a gente conseguir compreender o seu conteúdo e, a partir daí, conseguir aí fazer interpretações e, eventualmente, expor a nossa opinião sobre o acerto ou desacerto da lei. Mas ter o conhecimento sobre o seu teor é fundamental, é imprescindível, tá? Então, galera, o primeiro ponto aqui é sobre algo que nós já falamos. O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reitera, ele endossa o artigo 227 da Constituição, que estatua e que estabelece aquela necessidade de se outorgar uma proteção fundamental, uma proteção ampla à criança e ao adolescente, uma proteção maior do que uma proteção que é conferida às outras pessoas que não estão nesse estágio de desenvolvimento pessoal, digamos assim. Então, primeiro ponto, o ECA larga dizendo que ele endossa a teoria, a doutrina da proteção integral. Então, as pessoas que ostentam a condição de ser criança e de ser adolescente possuem, pela legislação constitucional e pela legislação infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma proteção integral. Só para a gente lembrar, né, algo que nós já vimos. O ECA substitui o Código de Menores e, para a gente ter conhecimento, né, a expressão menor adquiriu durante a evolução histórica uma conotação pejorativa hoje. Então, hoje, quando a gente usa a expressão, tecnicamente, né, a gente usa a expressão menor, a gente faz uma lembrança, a gente remonta aquela concepção estatuída no Código de Menores, que era de oferecer uma proteção, digamos assim, somente aquelas pessoas que estavam em uma situação irregular, aqueles menores que estavam em uma situação irregular, e essa proteção muitas vezes era uma proteção que não tinha um cuidado muito grande com os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, e também ele era um estatuto legal muito repressivo, atuava muito enviesado, muito embasado na repressão, na contenção da prática de delitos. Ao contrário do ECA, que visa, né, estabelecer políticas públicas, que visa a assegurar direitos formalmente consagrados e que visa aí que tem como base uma preocupação legítima, né, com os direitos da criança e do adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, esteja ela em uma situação irregular
ou não. Todas as crianças e todos os adolescentes são alcançados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o que orienta a própria Constituição Federal. Lembra? Não é dever só da família cuidar das crianças e dos adolescentes, e também não é dever só do Estado. É dever do Estado, dever da família e dever da sociedade atentar para os interesses das crianças e dos adolescentes. Então a gente pode dizer que o ECA, que substituiu o Código de Menores, surgiu no sentido de regulamentar as orientações gerais conferidas pela Constituição Federal, sendo integralmente constituído à luz da proteção integral da criança e do adolescente. Essa é a espinha dorsal do Estatuto da Criança e do Adolescente, orientado por uma disposição constitucional. Vamos adiante, galera. E aqui, só lembrando, né, que houve essa transição, Código de Menores, para o ECA, Código de Menores, amparado na doutrina da situação irregular, que nós já conversamos, e o ECA, amparado pela doutrina da proteção integral. Vamos adiante. Olha só, o que a doutrina fala sobre isso? Aqui eu coloquei uma menção a uma passagem do Guilherme de Souza Nutti. Além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas as garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao menos durante a fase de seu amadurecimento. Então isso é importante da gente ter compreensão. As crianças e os adolescentes, todas as pessoas têm diversos direitos, né, assegurados pela Constituição, mas as crianças e os adolescentes têm um plus, têm uma proteção especial, têm uma proteção maior do que os maiores de 18 anos. Então, aquela pessoa que tem menos de 18 anos está mais amparada pela legislação, no sentido de fazer com que os seus direitos fundamentais sejam afirmados, no sentido de que se busque uma vida digna, uma vida próspera, de que se evite a exposição dessas pessoas a qualquer espécie de exploração, a qualquer espécie de negligência, a qualquer espécie de situação, circunstância que possa lhe causar uma ofensa na sua qualidade de vida, tá? Então, é nesse sentido que a gente entende, né, a proteção integral, a proteção especial, ela é maior do que uma proteção jurídica conferida às pessoas maiores de 18 anos, tá? Tanto a criança quanto o adolescente são sujeitos de direitos, não são objetos, né? Evidentemente, são sujeitos de direitos que recebem um tratamento especial pela legislação devido à sua condição de pessoa em desenvolvimento. Esse é o fator que outorga a essas pessoas um amparo legislativo maior no que concerne à garantia e ao oferecimento e à prestação jurisdicional de direitos e garantias fundamentais. Vamos adiante. Segundo ponto que a gente vai trabalhar ontem, vai trabalhar hoje. Então, primeiro ponto, doutrina da proteção integral, no artigo 1º, o ECA arranca dizendo, esse código ele está todo amparado na proteção integral à criança e ao adolescente, artigo 1º. Depois a gente vai ver precisamente como que eles dizem. Segundo ponto, eu tenho aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu preciso definir qual é o alcance desse estatuto. Afinal, quem pode ser considerado criança e quem pode ser considerado adolescente, para fins de se compreender o espectro de alcance desse diploma legislativo. Então, eu tenho um diploma que eu protejo criança e protejo adolescente. Agora, eu preciso dizer, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins do nosso ordenamento jurídico, quem que eu estou considerando aqui criança e adolescente? Lembra? Na doutrina da situação irregular, a gente tinha um diploma, que era o Código de Menores, que ele só se aplicava para algumas pessoas. Então, a gente tem algumas disposições aqui sobre a proteção à criança e ao adolescente, ou sobre a repressão de atos cometidos por crianças e adolescentes, mas somente se aplica esse código a crianças e adolescentes em situação irregular, que são essas, uma situação de abandono, de vulnerabilidade. O ECA precisa fazer a mesma coisa. Estou dizendo um monte de coisa para vocês aqui. Direitos especiais, proteção integral, medidas de repressão a atos infracionais. E agora eu vou dizer, no artigo 2º, para quem que esse diploma é direcionado, tá? Qual foi o critério que o legislador resolveu adotar para distinção entre criança e a criança e o adolescente?
O critério não foi um critério de maturidade, tá? Fazer uma avaliação psicológica, fazer uma avaliação psicossocial para saber qual é o nível cognitivo daquela pessoa. Essa pessoa tem um nível cognitivo mais alto, essa pessoa tem um nível cognitivo mais baixo. Isso influencia na forma como ela compreende as circunstâncias da vida e isso influencia na forma como ela se porta, se posiciona na sociedade. Não, não foi esse o critério utilizado pelo ECA, tá? O ECA utilizou o critério etário, o critério de idade. O ECA simplesmente diz: considera-se criança, pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Então, de 0 a 12 anos incompletos, nós temos aí as crianças para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, de 0 anos, né, até 11 anos e 11 meses, a pessoa é considerada uma. Opa, faltou fechar o parênteses aqui. A pessoa é considerada uma criança para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Conceito importante que nós precisamos ter para conseguir ler o Estatuto da Criança e do Adolescente e compreender suas disposições de forma adequada. Então, quem que é criança para fins do ECA? Pessoa de até 12 anos de idade incompletos, de 0 a 11 anos, 11 meses, 29 dias, tá? E quem é, então aqui, criança até 12 anos de idade incompletos. Beleza. E o adolescente? Quem pode ser considerado adolescente para fins do estatuto? O adolescente é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade. 18 anos de idade também incompletos, né? Se a pessoa atinge 18 anos, ela já se torna um adulto, já se torna maior, já se torna imputável para fins, por exemplo, de direito penal e já perde algumas garantias, algumas proteções da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eventualmente poderiam ser fornecidas a essa pessoa, tá? Então, de 0 até 12 incompletos, criança, entre 12 e 18 anos de idade, incompletos, nós temos os adolescentes. Tá, galera? Vamos adiante. Olha só, pode o ECA ser aplicado a maior de 18 anos? Nós vimos ali, né, de 0 a 18 incompletos, a pessoa é adolescente. Fez 18, a pessoa fez 18 anos. Ainda assim, o ECA pode alcançar ela pode ser objeto de tutela, ou melhor, sujeito de tutela, pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Galera, esse ponto é um ponto bem polêmico na doutrina, mas se nós formos examinar a literalidade da lei, especificamente o artigo 2º, parágrafo único, a gente vai entender que excepcionalmente se admite. Só que aí temos um problema também de interpretação, né? Porque o Código Civil antigo estabelecia a maioridade civil aos 21 anos, ao passo que o atual Código Civil estabelece a maioridade civil aos 18 anos, junto com a maioridade penal. Então nós temos aí um problema de interpretação de lei penal no tempo e de compreender o sistema da forma como ele é posto, uma interpretação conjugada, digamos assim, do sistema em sua integralidade. Surgem algumas correntes para explicar se o ECA pode ou não ser aplicado à pessoa maior de 18 anos. Mas vamos pensar num exemplo aqui. Nós até já conversamos sobre esse exemplo. Se determinado adolescente, às vésperas de atingir a maioridade, então ele está com 17 anos, 11 meses e 25 dias, pratica um ato infracional grave sujeito à medida de internação. Poderá permanecer ele, caso seja aplicada, né, a via judicial, a medida de internação, internado para além dos 18 anos. Aos 21 anos, a liberação é compulsória. Mas então, nesse caso, o sujeito estará submetido a uma medida de internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo tendo mais de 18 anos. Ele cometeu ato infracional com 18 anos, 11 meses e 25 dias, e ele pode ficar internado se assim recomendar, né, uma decisão jurisdicional até os 20 anos, até os 21 anos, melhor dizendo. Então essa é uma interpretação de que pode o ECA ser aplicado a maior de 18 anos. Mas temos aqui 3 correntes, vamos dar uma olhadinha nessas correntes. Antes disso, vamos ver os artigos que fundamentam esse posicionamento que eu comentei com vocês, tá? O artigo 2º, sobre o qual nós estávamos conversando.
Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, aqui estamos falando da criança. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, fez 12, é considerado adolescente até atingir os 18 anos. Atingir os 18 anos, atinge a maioridade civil e penal. E esse ponto específico que nós estávamos conversando sobre aplicação do ECA a maiores de 18, vem aqui, ó, regulamentado no parágrafo único do artigo 2º. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Um exemplo é o artigo 121, parágrafo 5º, esse da medida de internação que nós falamos. A internação constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, nada obsta que o sujeito seja internado antes de fazer 18, ou eventualmente até mesmo se ele cometeu o ato infracional antes dos 18 e a decisão saiu só depois dos 18, ele pode ser internado também depois de já ter feito 18 anos, mas necessariamente será liberado quando completar 21. Então, esse é um exemplo que autoriza, que possibilita a aplicação do ECA a maiores de 18 anos. Então, um sujeito que um caso em que o sujeito está submetido a disposições contidas no diploma que se aplica em regra para as crianças e adolescentes, mesmo ele não ostentando nenhuma dessas características no momento em que está sujeito a essa decisão, a essa orientação, aqui especificamente a essa medida de privação de liberdade. Mas vamos lá, lembra que eu falei para vocês que havia 3 correntes? Vamos conversar sobre elas então. Primeira corrente, aplica-se excepcionalmente o dispositivo, tal como se vislumbra no artigo 121, parágrafo 5º do ECA. É esse primeiro caso, então, que eu falei para vocês. Essa é a primeira corrente. Pode se aplicar excepcionalmente, sem maiores conjecturações. Segunda corrente. O artigo 2º, parágrafo único do ECA, esse que nós acabamos de ver, né, foi derrogado pelo Código Civil, que prevê a maioridade civil aos 18, momento em que cessam quaisquer possibilidades de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse entendimento é um entendimento interessante, porque até em 2002 nós tínhamos a vigência do Código Civil de 16, que fixava a maioridade civil a partir dos 21 anos. Opa! E o ECA, por sua vez, foi editado para tutelar os menores de 18 anos. Em face disso, durante alguns anos, permaneceu um vácuo, né, em termos de tutela jurídica para quem tivesse nesse limbo, de 18 até 21 anos de idade. Assim, a segunda corrente, então, firmou entendimento no sentido de que o artigo 2º, parágrafo único do ECA, foi editado para atender a essa situação, a excepcionalidade de não haver norma para atender jovens entre 18 e 21 anos. Os sujeitos ficavam ali num limbo, Código Civil, para regulamentar atos em regra, né, de maiores civilmente, de capazes civilmente, o ECA para regulamentar atos dos menores de 18 anos, e aí se estabeleceu um limbo ali entre os de 18 e 21 anos. Com a superveniência do Código de 2002 e a redução da maioridade civil para 18 anos, a norma do ECA perdeu sentido, ficando derrogada. E a terceira corrente, o artigo 2º, parágrafo único do ECA, não se aplica às relações civis em face do regramento posterior pelo Código Civil de 2002, que substituiu o Código Civil de 1916, e com isso, né, reduziu a maioridade civil para 18 anos. Essa corrente é a corrente que prevalece, né, para quem está se preparando aí para concurso público, essa é a corrente que prevalece no âmbito dos concursos destinados aí à carreira pública, né? Isso gera, então, uma distinção entre as esferas civis e penais, especificamente aqui infracionais para a gente, né? Então, em relação aos aspectos cíveis, com a superveniência do Código Civil de 2002, não mais se aplicaria o ECA aos maiores de 18 anos, mas em relação aos aspectos infracionais, poderia ser aplicado, especificamente, né, no que diz respeito, o caso mais clássico é a hipótese que nós vimos do artigo 121, parágrafo 5º
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a liberação compulsória do sujeito aos 21 anos, mesmo estando ele submetido às sanções contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Mais ou menos o que a gente viu, então. Adiante. Depois, terceira disposição importante da nossa aula de hoje, terceira consideração preliminar contida no ECA que a gente está vendo, são os princípios basilares. Quais são os princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente? Quais são os princípios nos quais se alicerçam todas as disposições referentes à criança e o adolescente? Temos aí o princípio da prioridade absoluta, o princípio da dignidade e o princípio da não discriminação. Então, o ECA é expresso em afirmar que esses princípios são princípios que alicerçam, que orientam todo o ordenamento jurídico, todo o diploma legal de tutela e de referência no que diz respeito à criança e ao adolescente. O que é o princípio da prioridade absoluta? Olha só, constitui dever da família, da sociedade e do Estado, em ação conjunta, assegurar a criança e o adolescente, aqui ó, já falamos sobre isso também, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é dever não só da família, não só do Estado e não só da sociedade, mas é dever da família, do Estado e da sociedade, em ação conjunta, assegurar à criança e ao adolescente uma série de direitos e colocá-los a salvo de uma série de negligências, uma série de perigos, e isso deve ser feito com absoluta prioridade. Em uma situação de igualdade, então, se nós devemos, se nós temos ali, né, pensando hipoteticamente, a possibilidade de assegurar o direito à saúde ou direito à alimentação de uma criança e um adolescente, de um adulto, de acordo com uma interpretação sistêmica, de acordo com o que determina o ECA, a prioridade é para a criança e para o adolescente em detrimento do adulto. O NUT afirma que a gente pode sintetizar esse princípio da prioridade afirmando que à frente dos adultos estão as crianças e os adolescentes. Então, é aquela história, né? Crianças e adolescentes primeiro, uma situação de risco, uma situação em que se necessita de uma intervenção, uma situação em que somente se pode conferir a asseguração de um direito a uma pessoa, a pessoa que deve ser privilegiada de acordo com o que estatui o ECA, especificamente no que diz respeito ao princípio da prioridade absoluta, deve ser a criança. A criança deve ser salvaguardada de vários riscos e a criança, né, deve ser assegurada uma série de direitos. Tá, galera? A lei ela ainda menciona, ela nos dá alguns exemplos de como que nós podemos realizar esse princípio da prioridade absoluta. Então, de que forma que se expressa agora especificamente o princípio da prioridade absoluta? Eles nos dizem ali de forma genérica, né? Criança e adolescente têm uma série de direitos, a criança e o adolescente devem ser protegidos de uma série de riscos, e isso em caráter de prioridade absoluta. Como que se realiza especificamente agora esse princípio da prioridade absoluta? Como que concretamente a gente consegue visualizar a irradiação de efeitos desse princípio? Por exemplo, pela primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, primazia de ser socorrido, de receber proteção em alguma circunstância, um exemplo que a gente já vinha falando, né? A necessidade de se privilegiar, em detrimento de um adulto, o socorro e a proteção conferida a uma criança, a um adolescente. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, é uma espécie de prioridade, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. O Estado, a sociedade, a família devem
priorizar políticas públicas, políticas sociais voltadas às crianças e os adolescentes, do que voltadas aos adultos. E a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. É mais fácil se obter recurso para políticas sociais voltadas a essas pessoas. Isso aqui, galera, para quem quer fazer concurso, é importante, tá? Essas considerações preliminares, elas não caem muito em concurso, mas elas já caíram, podem cair. Então, uma das formas que cai é de nos perguntar especificamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como exemplos de realização do princípio da prioridade absoluta, e aí coloca o que consta ali no dispositivo legal, quase que ipsis literis, e aí bota uma outra alternativa que não está inserida aqui expressamente na lei. E aí pede para a gente marcar qual que não é a correta. Ou coloca apenas uma delas, né, e outras que estão erradas. Mas é uma coisa que às vezes é cobrada. Atenção, nós já sabemos, né, mas não é demais reiterar que essas atividades acima detalhadas devem ser asseguradas às pessoas em geral também, mas em relação às crianças e os adolescentes deve ser conferida absoluta prioridade. Então a gente sabe, né? As pessoas têm o direito de receber proteção e socorro, mas as crianças com prioridade. As pessoas devem receber atendimentos em serviços públicos, mas as crianças com prioridade. Nós, adultos, somos privilegiados com políticas públicas, políticas sociais, mas o direcionamento prioritário deve ser as crianças e os adolescentes. E nós também podemos ser beneficiados com recursos públicos nas mais variadas áreas e esferas da nossa vida, mas o privilégio da destinação tem uma verba. Para onde que eu vou destinar essa verba? Se tem ali uma concorrência entre projeto envolvendo criança e adolescente, infância, e um projeto envolvendo outra área, o privilégio deve ser da criança e do adolescente, e não dessa outra área. Tá, galera? Vamos adiante. Temos o princípio da dignidade. O referido princípio caminha junto com o princípio da prioridade absoluta e informa o respeito que se deve ter em relação aos direitos fundamentais da criança e dos adolescentes. Esse princípio é qualificado pela necessidade de mínima assistência ao menor. E o ECA estabelece que as crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sabemos disso também, né? Com a obrigação de que sejam asseguradas oportunidades e facilidades para lhe propiciar o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Isso também já foi objeto de questionamento em concurso. Nos perguntavam lá se o direito de se evitar, ou o direito ao respeito, ou de evitar que as crianças e adolescentes sejam colocados em perigo, estabelece somente uma proteção física, não uma proteção moral. Não, está errado. O ECA expressamente estabelece a necessidade de proteção física, moral, espiritual e social. Então, aqui é necessário, né, que o princípio da dignidade indica a necessidade de que se estabeleça um respeito aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes em sua acepção, em sua conotação física, moral, espiritual e social. Então, é preciso que as crianças e os adolescentes tenham, no mínimo, uma assistência, tá? Mas, claro, uma série de direitos são outorgados, mas eles precisam ter, no mínimo, uma espécie de assistência. E essa assistência, reitero, tanto na esfera física, quanto na esfera moral, espiritual e social, beleza? Aqui, quais são os direitos expressamente estabelecidos pelo ECA, cuja asseguração se faz necessária? O ECA expressamente estabelece alguns, tá? E refere. Quais são eles? O direito à vida, nós já vimos, tá? Mas é porque isso às vezes nos perguntam para a gente saber. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito ao esporte, o direito ao lazer, o direito à profissionalização, o direito à cultura, o direito à dignidade, o direito ao respeito, o direito à liberdade e o direito à convivência familiar e comunitária. E o ECA também estabelece expressamente a vedação de submissão
das crianças às circunstâncias de risco ou circunstâncias perigosas. Como que ele classifica essas circunstâncias? Então, é vedado que submeta as crianças e os adolescentes a uma situação de negligência, a uma situação de discriminação, a uma situação de exploração, a uma situação de violência, a uma situação de crueldade ou a uma situação de opressão. É isso que expressamente determina o ECA. Depois nós temos o princípio da não discriminação. O que fala o princípio da não discriminação? O princípio da não discriminação foi inserido expressamente ali, né, com a Lei 13.257 de 2016, que acrescentou parágrafo único no artigo 3º do ECA, para prever que todas aquelas disposições, todos aqueles direitos que a gente vai ver no decorrer do semestre, que a gente vai estudar no decorrer do semestre, são aplicados a toda e qualquer criança e adolescente sem qualquer discriminação, independentemente das circunstâncias e características pessoais que uma criança e que um adolescente ostente, a eles todos os direitos que a gente vai estudar daqui para frente serão aplicados. Não é possível se estabelecer qualquer discriminação entre as crianças e os adolescentes. Então, a criança mais rica, filha lá do... Se o Bill Gates fosse brasileiro, se o filho do Bill Gates fosse brasileiro, e a criança mais pobre terão os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não é possível que haja qualquer espécie de discriminação entre elas. O ECA estabelece essa disposição. Vamos ver aqui, já adiantar, depois a gente vai voltar, mas adiantar a literalidade do artigo 3º, parágrafo único do ECA. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, tá? Não tem absolutamente nenhuma possibilidade, né, em termos de interpretação legal, em termos de interpretação do ordenamento jurídico, de estabelecer alguma espécie de discriminação. Então, a criança mais pobre do Brasil tem absolutamente os mesmos direitos que a criança mais rica do Brasil. Não é possível que se faça discriminação entre elas. Tá bem? Vamos adiante. Aqui também eu coloquei só para a gente acabou de ver ali a redação do dispositivo, né? Mas eu enumerei, elenquei especificamente quais são as expressas, né, impossibilidades de discriminação de acordo com as circunstâncias narradas no artigo 3º, parágrafo único, né, no regramento legal. Então, é que estabelece expressamente a proibição de discriminação em razão de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Isso tudo aqui não permite que essas circunstâncias todas não permitem que uma criança seja considerada diferente da outra para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vamos adiante. Agora vamos dar uma olhadinha, tá? Expressamente no que o ECA fala nos primeiros artigos ali que se referem às disposições preliminares. Então vamos dar uma lidinha com calma para a gente conhecer a redação dos dispositivos legais que a gente está estudando. Claro, a gente está vendo o dispositivo e aí está vendo o que tem por trás, quais são os princípios que tem por trás, de que forma que são aplicados, a gente está dissecando aqui a legislação. Mas de qualquer forma é bom que a gente dê uma olhada para ver de que forma que se apresenta. Vou abrir o ECA, o que eu vou encontrar? Para quem quer concurso, isso é fundamental. Quem quer fazer concurso público, galera, isso é verdadeiramente muito, 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 muito importante. Concurso público hoje, a maior parte dos concursos nos cobra conhecimento de lei, conhecimento de letra fria da lei.
um que outro mais difícil nos cobram ali um conhecimento de jurisprudência, um conhecimento de doutrina, mas a grande maioria dos concursos públicos nos cobram o que diz a lei, tá? Então vamos dar uma olhada. Aqui, começamos então no primeiro título das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois o ECA passa a expor ali os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Aquilo que nós vimos, né, o artigo 227, estabelece uma ampla, da Constituição Federal, estabelece uma ampla proteção constitucional à criança e ao adolescente, que é abraçada pelo ECA e expressa de largada no artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E a gente consegue compreender com isso que é toda criança e todo adolescente. Não há distinção, como expressamente isso é reiterado. Mais para frente a gente vai ver. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos. Fez 18 anos, não é mais considerado, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente. Passa aí a ser um adulto, passa aí a ser um imputável, passa aí a ser um capaz civilmente de realizar atos jurídicos. Parágrafo único. Desculpe. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. O caso mais clássico é o artigo 121, parágrafo 5º do ECA, que diz que mesmo alguém que tenha 18 anos ou mais pode ser submetido a uma medida de internação que é disciplinada pelo ECA, mas que a liberação deve ocorrer obrigatoriamente aos 21 anos de idade. Então, excepcionalmente, um sujeito pode estar submetido às disposições do ECA, especificamente aqui nessa hipótese que a gente está conversando, tá? Maior de 18 anos pode ser internado por um ato infracional cometido antes de o sujeito atingir a maioridade penal. E aí a submissão à medida repressiva, à medida socioeducativa, melhor dizendo, ao sujeito pode alcançá-lo ainda que ele já seja maior de idade, mas deve cessar obrigatoriamente, compulsoriamente, aos 21 anos. Adiante. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, beleza, né? Então, todos os direitos que a pessoa adulta tem, a criança tem também, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Então, além de todos os direitos que o adulto tem, a criança tem uma proteção integral, maior, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. A proteção, o respeito que deve ser outorgado à criança e adolescente estabelece uma concepção de desenvolvimento físico, mas não só, porque inclui também uma concepção de desenvolvimento mental, moral, espiritual e social, tá? E o parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Então, toda criança e todo adolescente deve ser tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sem qualquer possibilidade de discriminação, seja ele de nascimento, seja ele relacionado à situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, tá? Todas as crianças e todos os adolescentes são tutelados pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sem discriminação alguma. Tá bem, galera?
Isso aqui foi incluído, o parágrafo único foi incluído pela Lei 13.257 de 2016 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Adiante. Artigo 4º. É dever da família, já sabemos, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, aqui, a absoluta prioridade que deve ser englobada, que deve ser encampada como direito da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público de se efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, alguns exemplos de como que essa garantia de prioridade se expressa, como que se expressa na vida real esse direito aí de prioridade absoluta. O artigo 4º, parágrafo único e as suas alíneas nos explicam de que forma que isso pode acontecer. Então, a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Então, 4 exemplos que a lei nos fornece de como que se expressa, no que compreende, né, essa garantia de prioridade absoluta. Primazia de recebimento de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento em serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º e artigo 6º, para a gente encerrar as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais da criança e do adolescente devem ser assegurados. Não é possível que qualquer criança ou qualquer adolescente seja exposto a qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E havendo uma ação ou omissão que enseje uma violação nesses termos, essa ação ou essa omissão deve ser punida na forma da lei. E o artigo 6º, galera, fala sobre algumas regras de interpretação da norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, assim, o ECA nos diz quais são os princípios que vão reger a hermenêutica desse sistema, quais são os princípios que devem ser levados em consideração quando a gente for ler e interpretar as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, expressamente eles dizem que nós devemos levar em consideração algumas circunstâncias. Quais são elas? Vamos ver aqui, ó. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, então referente às situações hermenêuticas do Estatuto da Criança e do Adolescente, referente às circunstâncias que devem nortear a forma como a gente vai compreender as disposições legislativas. Levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, quando a gente for ler o Estatuto da Criança e do Adolescente daqui para frente, o que a gente deve levar em consideração para, daqui a pouco surgiu alguma dúvida, não está muito bem claro, o que o legislador quis dizer, a gente deve levar em consideração esses critérios. Primeiro, os fins sociais a que se dirige, né, a lei. 2, as exigências do bem comum. E esses são 2 critérios que norteiam a interpretação de toda e qualquer norma jurídica, tá? Então, a lei de introdução das normas brasileiras estabelece
essas duas disposições. Quando a gente interpreta uma lei, nós devemos considerar, então, como primeiro critério, os fins sociais a que se dirige a lei, como segundo critério, as exigências do bem comum. E o ECA acrescenta aí outras, tá? Os direitos e deveres individuais e coletivos. E, quarto, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso aqui é o norte interpretativo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, galera? Agora vamos ver um pouquinho de que forma que esse tipo de conhecimento pode ser cobrado, tá? Em provas, em concurso. Vamos dar uma olhada. Não é dever da comunidade e da sociedade em geral assegurar ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a. Então a gente tem aqui, lembra lá, nós temos como sociedade, como poder público e como a família assegurar aos adolescentes e às crianças com absoluta prioridade uma série de direitos. O que eles estão nos perguntando aqui? Quais desses, ou qual desses não é um dever contido na legislação? A convivência familiar, ao esporte, ao lazer, à cultura ou ao ensino superior. O que não se preocupou o legislador em estabelecer especificamente como dever da comunidade e da sociedade em geral de assegurar com absoluta prioridade a criança e o adolescente? Tranquilo esse, né, galera? Convivência familiar, esporte, lazer, cultura ou ensino superior. Em nenhum momento, quando nós estudamos a legislação, quando nós estudamos o ECA, nós vimos, né, que é dever a ser assegurado com absoluta prioridade o direito ao ensino superior. Até mesmo se nós não conhecêssemos, né, a legislação, a gente poderia eventualmente, interpretando, raciocinando, chegar à conclusão de que a resposta correta é letra E, de escalopes ao molho madeira. Escalopes aos quatro queijos. Que beleza, né? Tá, mas beleza, para a gente certificar onde é que está isso? Ó, isso está no artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ó, ao esporte, então aqui está o esporte, opa, ao lazer, riscamos o lazer, à profissionalização, à cultura, riscamos a cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Riscamos aqui a convivência familiar. E em nenhum momento, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente encontra menção ao ensino superior. Vamos adiante. Marque a alternativa correta. Os direitos enunciados na referida lei, que estão falando sobre o ECA, claro, né, são aplicados exclusivamente às crianças e aos adolescentes em condições de hipossuficiência econômica. Vimos, né, que o princípio da não discriminação estabelece que os direitos para as crianças e para os adolescentes previstos no ECA são assegurados a todas as crianças e adolescentes, independentemente de condição econômica. B. Direito ao esporte e ao lazer não são assegurados às crianças e aos adolescentes. São assegurados sim, né? O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, não abrangendo os aspectos psíquicos e morais da criança e do adolescente. Vimos, né, que também há uma preocupação com os aspectos psíquicos, morais e espirituais e sociais da criança e do adolescente, além do respeito à integridade física. Compete somente ao poder público a efetivação dos direitos previstos na referida lei. Não compete, né, somente ao poder público a efetivação dos direitos previstos na referida lei. Compete ao poder público, à família, à sociedade em geral e também ao poder público. E participar da vida política na forma da lei é um dos aspectos compreendidos no direito à liberdade. Então, assim, nós conseguimos, pelo que a gente viu, afastar, porque são erradas todas as alternativas da A a D. A E, nós não vimos especificamente aonde que isso está previsto, mas como nós conseguimos afastar todas as outras, nos resta como sendo a alternativa correta a alternativa E, né, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Então, alternativa A, os artigos 3 e 4 do ECA fazem com que a gente consiga afastar e todas as alternativas ali da A até a D. Então, vamos ver a primeira. Ó. Os direitos enunciados na referida lei são aplicados exclusivamente às crianças e adolescentes em condições de hipossuficiência econômica. Está errado, ó, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. B. O direito ao esporte e ao lazer não são assegurados às crianças e adolescentes. Está errado. Nós vimos ali que o artigo 4º estabelece direito ao esporte e ao lazer. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, não abrangendo os aspectos psíquicos e morais da criança e do adolescente. Essa também está errada, com base no artigo 3º caput, ó. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. E a alternativa D está errada, porque contraria o caput do artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, não é competência somente do poder público a efetivação dos direitos previstos nessa lei. Já a alternativa E está correta, a gente não viu ainda, mas, de acordo com o artigo 16, inciso 6º do ECA, ó, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, inciso 6º, participar da vida política na forma da lei. Adiante. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Correto, né? Exatamente isso que o artigo 2º do ECA nos fala. Então, criança é de 0 a 12 anos incompletos, adolescente entre 12 e 18. 2. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também está correto, né? Então, 1 está certo, a 2 está certo. 3. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, beleza, os direitos e deveres individuais e coletivos, tá certo também, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Perfeito, a 3 também está correta, artigo 6º do ECA. 4. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Estão corretas as afirmativas. Nós não sabemos se a 4 está correta, né? A gente não estudou ainda especificamente o que estão nos perguntando, mas nós sabemos que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Então vamos ver se a gente consegue resolver a questão dessa forma. A, 1, 2 e 3 e 4. Não sei se a 4 está correta, então vamos deixar por aqui. Vamos deixar essa aqui em aberto. 1 e 2 apenas? Não, porque eu sei que a 3 está correta. 1 e 3 apenas? Não, porque eu sei que a 2 está correta. 2 e 3 apenas? Não, porque eu sei que a 1 está correta. Então, somente me resta marcar a alternativa A, de a la minuta. Por quê? Se eu sei que a 1, a 2 e a 3 estão corretas, mas não sei a 4, e a única opção que eu tenho, como tendo a 1, a 2 e a 3 corretas, engloba também a 4, é essa que eu vou marcar. Alternativa correta, letra A, de almôndega a la minuta. Beleza? Aqui, ó. Vamos ver onde é que está essa que eu não sabia, que a gente não sabia, tá? Vamos ver todas, ó, para a gente reiterar, para ficar gravado. Então, a primeira está ali no artigo 2º do ECA, exatamente o que menciona, né? A definição de quem é criança e quem é adolescente. A segunda está no artigo 4º, que retrata, né, quais são os direitos assegurados e de quem é o dever de assegurar esses direitos com absoluta prioridade. A 3 está no artigo 6, que nós vimos, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas e desenvolvimento. E a 4ª, que a gente não tinha visto, está correta também, de acordo com o que determina o artigo 12 do ECA. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários,
deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. A alternativa A está correta. Mais uma, galera. Entre as garantias de prioridade estabelecidas expressamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º, parágrafo único da lei, não há previsão de. Então, aqui, ó, lembra que a gente viu que compreende a prioridade absoluta, compreende a garantia de prioridade, uma série de circunstâncias. Estamos perguntando quais dessas circunstâncias não está prevista expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, D. Viabilização prioritária de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações, e E. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. O que nós não vimos? Vamos lá, era o artigo 4º, parágrafo único, tinha 4 alíneas, né? Qual dessas proteções não é uma dessas alíneas? Vamos de novo. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias? Sim. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública? Também sim. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude? Também, né? Temos isso no ECA. Viabilização prioritária de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações. Em nenhum momento nós temos isso na legislação. Então, não há previsão expressa de viabilização prioritária de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações. Com as demais gerações. Letra D, de danos. E a letra E, preferência na formulação e na execução das políticas públicas, está correta. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui. Por enquanto era isso. Qualquer coisa que precisarem, me chamem. Beijo no coração de vocês. Até mais.